Olá! Hoje vou te mostrar como o reforço estrutural feito com chapas de aço em vigas é eficiente para combater um tipo de fissura muito perigoso em sua obra, que são as fissuras devido ao cisalhamento. Também vou lhe contar uma história verídica em que um engenheiro amigo meu perdeu na justiça R$ 35.000, ao passo que outro engenheiro no mesmo processo ganhou R$ 30.000 ao executar o serviço e fazer o que eu chamo de venda Romeu e Julieta. Quero te mostrar os dois lados da moeda, entre ter conhecimento e não ter conhecimento. É uma história de lição de vida para nós engenheiros. Então, vem comigo, bora lá, que eu vou contar essa história para vocês. Então, antes de eu contar a história para vocês, eu sou o professor e engenheiro Charles Oliveira, e aqui no nosso canal Pedra-Chave da Engenharia, nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre patologia das estruturas de concreto, onde nós começamos a falar sobre fissuras devido à flexão, e no último vídeo eu falei sobre como reconhecer e diagnosticar de forma rápida e certeira as fissuras devido ao cisalhamento. Então, se você não assistiu os outros vídeos, volta lá e assiste, foi uma aula muito completa, ela vai te levar para outro nível quando se fala de fissuras devido à flexão e fissuras devido ao cisalhamento. Bora comigo, que agora eu vou trazer para vocês um conteúdo muito interessante e vou começar pela história, né, que eu fiquei de contar para vocês do meu amigo. Então hoje eu vou te contar a história do Tonhão e do Toninho. O Tonhão é um engenheiro amigo meu. O que o Tonhão tem a ver com o Toninho? O Toninho é um construtor, né, que faz execução de obra. Então, o Toninho, ele queria fazer uma obra, né, e foi contratado por um proprietário para poder fazer um segundo andar ali em uma casa. E à frente tinha uma viga de mais ou menos 6 metros de comprimento, de vão. E o Toninho, que é um pedreiro, né, que é um construtor experiente, ele recomendou, né, ao proprietário que verificasse com o engenheiro para poder checar aquela viga, porque ela tinha uma seção de 20 por 40 e estava vencendo um vão de quase 6 metros. Então ele achou que era uma seção muito pequena e ele já estava enxergando ali várias fissuras, né? Que são fissuras ali devido à flexão e fissuras devido ao cisalhamento. E aí foi que o Tonhão, um engenheiro amigo meu, entrou nessa história. Então ele trabalha com o projeto de prevenção e combate a incêndio na cidade dele e ele tinha interesse, né, de oferecer os seus trabalhos de prevenção e combate a incêndio para aquele proprietário daquela obra que estava fazendo aquele acréscimo lá, que ia em cima dessa garagem fazer um segundo pavimento. Então, ele foi lá e ficou de fazer ali a inspeção daquela viga e propor uma solução, né, e, de quebra, tentar vender o serviço dele, que era de projeto de incêndio. Mas ele foi lá fazer a parte da vistoria. Então, quando ele chegou no local, ele realmente viu que tinha as trincas, tinha as fissuras. Ele falou, olha, eu faço esse serviço para você, depois eu quero te mostrar que eu quero resolver seus problemas ali de prevenção e combate a incêndio, mas isso aqui é tranquilo, eu vou resolver para você e vou te cobrar aí um preço bem razoável, bem tranquilo. Vou fazer esse serviço para você aqui, te indicar o que você precisa fazer, te dar uma consultoria, e vou te cobrar apenas R$ 1.000. Então esse foi o valor que o Tonhão, amigo meu, cobrou para resolver o problema da viga de 6 metros, né, que era uma viga de garagem, a viga da entrada, e em cima iria fazer ali um andar, né, uma construção, ia descarregar muito peso sobre aquela viga. E o Toninho, né, como é um homem experiente, né, já faz obra há mais tempo, ele sabia que se não recuperasse aquela viga, ia ter problema. Foi feito então, né, o próprio Tonhão, ele não tem muito entendimento sobre reforço estrutural, e ele deu um Google e verificou como que faz para poder reforçar uma viga dessa. Então ele dando um Google ali, ele descobriu algumas coisas e ele copiou aquilo que ele aprendeu ali na internet e levou ali 2 folhas A4 preenchidas com as informações e entregou para o seu Toninho. E o seu Toninho pegou, né, o projeto, né, ali juntamente com o proprietário e começaram a executar a obra. Então o Tonhão saiu, foi embora, recebeu os seus R$ 1.000 e achou que estava tudo resolvido e agora estava na mão do seu Toninho, né? Então o Toninho é que ia fazer a obra. E o Toninho começou a fazer a obra e realmente as coisas andaram. Passado mais ou menos 60 dias aproximadamente,
A obra do seu Toninho já estava praticamente pronta, ele já tinha fechado as alvenarias do segundo andar, já tinha batido uma nova laje, já tinha tirado aquele telhado inicial e passado o telhado para cima, e já estava rebocado, já estava na fase finalzinha de acabamento. Foi quando o pintor chegou na obra. Então isso já tinha mais ou menos aí uns 60 dias de obra. O pintor chegou para poder fazer o orçamento e o pintor viu que aquela parede que estava em cima da garagem estava toda fissurada. E quando ele olhou para fora com mais cuidado, ele viu, né, que aquelas placas cimentícias que escondiam o reforço estrutural da viga principal, lá na fachada, estava com algum problema. E ele, quando foi mexer, ele percebeu que as chapas metálicas que tinham sido previstas no projeto lá do Tonhão, elas tinham soltado e ali a viga tinha aberto muito as fissuras, né? Então já tinha mais carga, as chapas não estavam resolvendo o problema e, consequentemente, a gente tinha um grande problema na obra. As fissuras que existiam passaram a ser muito maiores do que as fissuras que estavam lá. E o que aconteceu? O dono da obra ligou para o Tonhão e falou: olha, dá uma passadinha aqui para que você pudesse olhar aqui que teve um probleminha no seu projeto. Então, quando ele foi para lá para poder verificar, ele checou e realmente viu que o serviço que ele tinha previsto e explicado não tinha corrido tão bem. Porém, correu um grande impasse entre o Tonhão e o seu Toninho, né? Onde o Tonhão e o Toninho bateram de frente, porque o Tonhão alegava que era erro de execução e o Toninho alegava que era erro no projeto do engenheiro, do Tonhão. E isso, o proprietário ali falou só o seguinte: olha, eu não quero nem saber de quem é o erro. Eu quero que vocês resolvam, porque no prejuízo eu não vou ficar. E assim se foi, né? Acabou que não conseguiram resolver, não tiveram um acordo ali, e consequentemente o proprietário então dispensou o Tonhão e dispensou ali também o Toninho da obra e resolveu contratar, né, um outro engenheiro. Eu vou dar o nome aqui de Betão. O Betão, já é um cara mais experiente, né, ele já chegou na obra lá do proprietário e já falou: olha, para poder conseguir fazer isso aqui, eu preciso primeiro elaborar um laudo e, através do laudo, eu constatar pelo diagnóstico o problema real e para eu conseguir saber se vai ter que demolir ou se eu vou fazer um outro tratamento nessa sua viga, eu preciso fechar esse meu laudo. E logo após o meu laudo, eu vou fazer para você um projeto de reforço estrutural dedicado exclusivamente para essa viga, para resolver esse problema de forma definitiva. Ou seja, o Betão, né, faz exatamente o que eu gosto de falar. Ele vende, né, Romeu e Julieta. Então ele faz uma venda Romeu e Julieta. Ele entrega primeiro um laudo e depois, com o laudo pronto, já sabe o diagnóstico, ele entrega o projeto estrutural. Então foi isso que foi feito, né? E pelas informações que eu peguei pelo nosso amigo Tonhão, esse engenheiro Betão cobrou R$ 1.500 só para fazer o laudo. E, após o laudo pronto, ele cobrou mais R$ 2.500 para poder fazer o projeto de reforço. Isso então que eu estou te mostrando, que ele entregou Romeu e Julieta, é a venda, né? Fazendo a casadinha. Ele entregou o projeto juntamente com o laudo que ele tinha feito. E faturou em dobro, né? Nesse caso, faturou mais do que o dobro, porque tinha cobrado R$ 1.500 para o laudo e passou a cobrar depois mais R$ 2.500 para o projeto. Então, de uma forma muito inteligente. Então, a história, ela começa agora. Olha só para que aconteceu. O Betão, ele indicou o senhor Betinho, que era um outro empreiteiro, para fazer o serviço de reforço. Então, eles fizeram uma planilha e, juntamente com o Betinho, eles executaram o novo reforço, o novo projeto elaborado pelo Betão. E o seu Toninho e o seu Tonhão sumiu da história. Eles sumiram da história e achou: olha, dispensaram a gente, deixa o proprietário resolver do jeito que ele quiser. E o proprietário, no final da obra, ele recebeu a fatura daquela revisão, né? Tanto a parte de projeto, de laudo, mais a execução do reforço estrutural, que foi feito pela segunda vez, e agora com um novo sistema, ele simplesmente assustou com a fatura. R$ 30.000 que ficou o serviço, já contando os honorários de laudo, mais de projeto de reforço do nosso amigo lá, né, do Betão, e os serviços e materiais do Betinho, que ele levou para poder fazer esse segundo reforço estrutural. E lógico, né, o proprietário, indignado com a situação,
chamou, né, o Tonhão, que é um engenheiro amigo meu, e o Toninho, que foi o executor inicial da obra, foi o que fez a construção lá do segundo andar. E os dois, né, tentaram novamente ali, juntamente com o proprietário, uma negociação, e ele entregou a fatura. Olha, ficou 30 mil reais o meu prejuízo e eu gostaria que vocês resolvessem isso aqui, porque eu não vou ficar nesse prejuízo. E como vocês já sabem, né, um alegava que era erro de projeto, o outro alegava que era erro de execução. Então não foi outra coisa, foi parar na justiça. Na justiça, o meu amigo Tonhão, né, foi o que levou a pior. Por quê? Porque quando ele chegou na junta de conciliação, para ele poder fazer ali, né, a análise, então teve que levar advogado, também o senhor Toninho teve que comparecer, levar testemunha, levar advogado, porém, na junta de conciliação já foi passado direto para uma avaliação com o juiz, para que o juiz pudesse nomear um perito para poder avaliar a situação, e nisso ele queria conversar com o Tonhão, que foi o primeiro engenheiro lá que fez o projeto, que eles alegavam que tinha erro no projeto, né, segundo informações do Toninho, que era o construtor. E o engenheiro, né, que estava, né, ali responsável pelo novo projeto, que eu estou chamando ele aqui de Betão, o Betão também estava presente como testemunha, né, do autor. E aí sim, o juiz, ao abrir o processo, folheando o processo, ele viu o projeto do Betão, que é um novo projeto, e viu ali uma memória de cálculo bem grande com seus cálculos. E aí ele folheando ali, o juiz perguntou para o Tonhão, para o meu amigo, aqui, essas memórias de cálculos aqui é do seu projeto? Aí ele falou, não. Aí ele falou, então de quem é essas memórias de cálculo? Aí o próprio advogado dele falou, essa memória de cálculo é do Betão, é um projeto que foi executado. E aí ele perguntou para o meu amigo, Tonhão, Tonhão, cadê as suas memórias de cálculos? Aí ele falou, olha, tudo que eu tinha de projeto, já juntei ao processo, está tudo aí. Aí ele falou, então me mostra aqui. E começou a folhear o processo. Ele achou que o juiz não ia folhear o processo. E o juiz achou 2 folhas A4, que era o projeto dele, mais uma ART, mais uma planilhazinha de quantitativo. Então ele achou 4 papéis apenas que ele considerou como projeto. Ele tinha cobrado R$1.000, foi aquilo que ele entregou. E o juiz falou, cadê a sua memória de cálculo? Não está aqui? Você não fez memória de cálculo? Você falou que todos os seus documentos estavam aqui? E ele ficou calado, porque ele sabia que ele não tinha feito uma memória de cálculo. Por quê? Porque ele deu um Google, e o que ele viu no Google, ele repetiu com as medidas do projeto dele. E aí o juiz lavou ele, né? Olha, se você não tem uma memória de cálculo, como é que você pode preencher uma RT e ter uma responsabilidade de uma coisa que você não calculou? Então, por isso que o problema deve estar instaurado. Eu vou nomear o perito para que ele possa checar se isso é fato. Resumindo toda a história, depois do perito fazer o laudo, fazer o parecer, né, chegou o boleto para o meu amigo Tonhão. Perdeu a causa e o prejuízo dele, já com os honorários, advocatício, entre outras coisas, ficou em R$36.000. E ele me contou essa história, né? Esse Tonhão, ele fez uma disciplina de patologia das construções comigo, lá na faculdade, na época do mestrado. E ele era do interior, ele vinha só para fazer essa disciplina e me contou toda essa história, né? Foi até um trabalho que ele apresentou na nossa turma. Muito interessante, né? Porque o que aconteceu? Por falta de conhecimento dele, ele deu apenas um Google, copiou o que ele viu, não calculou nada, não levantou as cargas de forma correta, não fez as verificações de deformação, não fez as verificações do aço, não analisou os esforços que o elemento estrutural, que aquela viga ia sofrer e, consequentemente, né, não funcionou o seu reforço estrutural. E no final, né, o engenheiro acabou tendo que pagar ali R$36.000, sendo que na outra parte, né, no outro lado da moeda, né, o Betão, juntamente com o Betinho, faturaram R$30.000 naquela obra. Então, essa é a diferença de ter conhecimento e de não ter conhecimento. Então, é por isso que nesse canal eu estou trazendo conhecimento para vocês referente a essa parte de reforço estrutural. Como eu disse, eu estou fazendo aqui para vocês e trazendo bastante material de qualidade sobre patologia das estruturas de concreto, né? E hoje nós vamos continuar essas aulas. Então, se você está gostando desse assunto, né, está gostando, está achando que é interessante aprender um pouco mais sobre patologia das estruturas de concreto, mais fundo, como eu estou apresentando para vocês aqui, curte aí, compartilha o vídeo, né? Convide um amigo para poder assistir, porque eu tenho para mim que nós não somos
concorrentes entre si. Nós somos parceiro, né? E distribuir conhecimento de engenharia é ajudar a tecnologia a avançar, é ajudar o nosso país a avançar. Então, nós não somos concorrentes, nós somos, na verdade, parceiros de profissão. Então, por isso que eu estou trazendo bastante conteúdo sobre essa área para que vocês possam continuar, né, aí assistindo e acompanhando e aprendendo mais sobre esses assuntos. Bora então, né? Agora nós vamos estar trabalhando o nosso produto, que é o nosso conteúdo relacionado à fissura no concreto devido ao cisalhamento. Já que eu te contei essa história, bora então falar um pouquinho sobre as principais causas de surgimento de fissura devido ao cisalhamento. Então, quando você tem um problema de cisalhamento lá na obra, imagina que você está numa obra procurando, né, uma manifestação patológica, no caso, uma fissura, que seja proveniente de cisalhamento. Quais são as principais causas que você tem que tentar buscar para identificar aquele problema? Então, na verdade, dentro das primeiras causas que podem provocar uma fissura devido ao cisalhamento é o erro no cálculo, ou mesmo o erro na definição do diâmetro e do espaçamento dos estribos. Então, se você, durante o processo de cálculo, de projeto estrutural, errou no cálculo, consequentemente, pode ter ali menos aço combatendo o esforço cortante. E se você, mesmo que acertou na quantidade de aço, mas definiu o diâmetro errado, escolheu o diâmetro errado, ou escolheu o espaçamento errado, normalmente espaçamento para mais, né? Então, consequentemente, pode aparecer fissuras devido ao cisalhamento. Pode também ser que você fez um projeto ou que o projeto que está na obra está perfeito, o projeto está ali íntegro. Porém, durante a execução, né, pode chegar lá um sotoninho, né, e fazer a execução de forma errada. Então, tem que fiscalizar a obra durante a execução para saber se aquilo que foi previsto no projeto está sendo realmente executado. Porque se errar no diâmetro do estribo, no espaçamento do estribo, durante a execução, consequentemente, poderá aparecer fissuras devido ao cisalhamento. Uma das coisas também que traz para a gente à luz a fissura devido ao cisalhamento é a sobrecarga de utilização. Então, quando você constrói novas paredes, coloca novas cargas, faz mudança de utilização da edificação, você está trazendo mais carga, né? Então, vamos lembrar o carregamento da carga. A carga desce para a laje joga carga nas vigas e as vigas jogam carga para os pilares. Então, quando a carga é jogada na viga, automaticamente, se você aumentou a carga, você está aumentando o esforço cortante. E aumentando o esforço cortante, consequentemente, vai ter ali uma possível falha devido ao cisalhamento e pode aparecer fissuras, porque às vezes os seus estribos que estão ali no interno na viga não são suficientes para poder resistir ao esforço cortante. Uma coisa também que pode causar, né, fissura devido ao cisalhamento são ali as seções transversais insuficientes nas suas vigas, ou seja, quanto menor a altura da viga, menor inércia ela tem. Então, se ela tem pouca inércia, ela consegue resistir menos à tensão, né, de cisalhamento. As forças cortantes vão exigir da peça, por ela ter pouca seção, né, mesmo ela tendo estribos, ainda assim pode aparecer fissuras devido ao cisalhamento. Outra coisa que pode acontecer é quando você tem falta de aderência entre o concreto, né, e a própria estrutura, né? Há um concreto ali trabalhando, então eu não tenho uma aderência, uma ligação, né, entre as estruturas, principalmente o pilar e a viga, né, a ligação entre o próprio aço e o concreto, e consequentemente também pode surgir fissuras, né? Vários tipos de fissuras nesse caso, inclusive as fissuras de cisalhamento. Outra coisa que pode acontecer também são fadigas estruturais, né? Então ali que ele coloca carga, tira carga, coloca carga, tira carga, entra em trabalho, bota em repouso. Então essa movimentação vai fadigando também a estrutura, vai fadigando, né, ali a sua viga e pode aparecer fissuras também devido ao cisalhamento. Então, quando você está numa obra, imagine que você está lá e está olhando para uma fissura que tem a cara, tem a tipologia de uma fissura de cisalhamento, você tem que descobrir a causa no seu diagnóstico. E aqui está a lista das principais causas que provoca o problema de cisalhamento. Então, durante a nossa última aula, eu falei
sobre a tipologia das estruturas quando elas estão sofrendo ali, ó, as fissuras para o cisalhamento. E aí você tem que procurar a causa. E a causa está né, desses roteiros que eu passei para vocês, que você tem que identificar em qual se encaixa com a situação da sua obra. Então, na hora de ir na obra, muito cuidado para poder olhar tintim por tintim para avaliar se você realmente identificou a causa. Porque quando você identifica a causa, você vai direto ali e consegue fechar com mais precisão o seu diagnóstico. Olha só, as estruturas elas podem também sofrer ruínas. Nós temos que conhecer como que as estruturas, né, sofrem ruína. Então, numa viga de concreto armado, a gente sabe que ela está sempre ali submetida a esforço de flexão, né? Então, vários tipos de ruína pode acontecer, não só por cisalhamento, né? A primeira ruína pode ser qualquer tipo de ruína relacionado aos esforços, né, que provocam flexão, né? Então, ou seja, se você tem muito momento fletor, se você tem muito esforço cortante, se você tem muito momento torsor, consequentemente, você pode ter ruína da sua vida, da sua viga, né? Você pode ter ruína por falha de ancoragem no apoio, quando você não consegue ligar bem a estrutura, aquela armadura, nos seus apoios, que é onde está distribuindo a carga. Lembra da reação de apoio? A reação de apoio é aquela força cortante máxima que está normalmente nos apoios, né? Então, se não tiver uma boa ligação no apoio da viga com seus apoios, consequentemente, você pode ter uma ruptura por falha da ancoragem. Pode ter também ruptura por esmagamento da biela. Isso é quando o concreto ele não resiste, né, àquele esforço. Então, a tensão, né, que o concreto está sofrendo é maior do que a tensão resistente. Aí pode haver ali um esmagamento da biela. Podemos ter ruptura da armadura de transversal, que é a ruptura ali devido ao cisalhamento, né? Foi o que a gente acabou de ver ali. Se você tem uma consideração de poucos estribos, ou estribos colocados ali muito espaçados, ou estribos de menor diâmetro do que o necessário, consequentemente, além das fissuras que vão surgir, pode também causar ruptura, né, dessa armadura transversal. Então, a gente pode ter também uma ruína em função da ruptura dessa armadura. Então, se quebrar o estribo, a ruína está perto de acontecer. Podemos ter ruptura do banzo comprimido também devido ao cisalhamento, né? Então, a gente tem um esforço de cisalhamento causado por um efeito cortante, igual nós vimos na última aula, a gente mostrou lá direitinho, né? O que acontece com o efeito cortante. Quanto maior, né, é a carga, maior é a cortante, né? Ou seja, maior é a reação do apoio e, consequentemente, mais vai exigir dos estribos. Podemos ter ruptura por flexão localizada na armadura longitudinal. Também nós falamos sobre isso, né? Lá no nosso primeiro vídeo da nossa série Patologia das Estruturas de Concreto, nós falamos sobre, né, fissuras devido à flexão. Então, eu posso ter ruína, né, quando a armadura longitudinal não suporta a solicitação do momento fletor. Então, quando a carga é muito alta, então ou o vão é muito grande, então você tem uma solicitação muito grande de momento fletor. Consequentemente, ela tem que ser combatida, tem que ser resistida, né, naquela região ali, ó, que está tracionada pela armadura longitudinal. E se a armadura longitudinal ruir, se ela arrebentar, por exemplo, né, devido à corrosão, e aí poderia acontecer várias coisas, né, corrosão devido à carbonatação, corrosão devido ao ataque de sulfato, ou mesmo ao ataque de íons cloretos, né, que podem acontecer. E se essa armadura, né, ela ali se romper, consequentemente, nós estamos no modo de ruína também para aquela peça. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque eu vou repetir um pouquinho e aprofundar sobre essas ruínas, né? No caso da ruína à flexão, é muito importante avaliar, né, e evitar isso durante o processo de cálculo. Quando nós fazemos o dimensionamento no concreto armado dos elementos estruturais, normalmente a gente trabalha no domínio 2 e no domínio 3. E aí tem uma explicação, né? Por quê? Porque a ruína no domínio 2 ou no domínio 3, ela vai ocorrer após o escoamento da armadura. Então, ela ocorrendo após ali o escoamento da armadura, ela vai apresentar fissuras, ela vai avisar, né, para a estrutura, para contar para a gente que ela está sofrendo. Então, a estrutura vai contar para a gente através de fissuras, que é uma manifestação patológica, é um sintoma, né, na verdade, e vai apresentar também deslocamentos excessivos, flechas excessivas. E isso vai avisar para a gente, olha,
Ela está gritando, a estrutura está gritando, a estrutura está avisando que ela não está suportando. É exatamente o que eu contei naquela história. Então, quando ali o meu amigo Tonhão chegou, ele simplesmente olhou para a viga, ele viu que ela tinha, né, um deslocamento, ou seja, uma flecha, ele viu que ela tinha fissura. Então, ela realmente estava ali no domínio 12, no domínio 3, mas já estava ali querendo entrar em ruína. E ele, né, deu um Google e viu lá uma solução, né, com chapas metálicas e mandou colocar as chapas metálicas, mas não sabendo ali fazer o dimensionamento, levantar a carga, calcular a espessura da chapa, o espaçamento da chapa, né, especificar bem, né, o adesivo para poder fazer a fixação. Então ele simplesmente copiou, né? Ele mesmo me contou, o que eu vi na internet, eu fiz igual, mas para mim não serviu. Então é exatamente isso que aconteceu com ele. Mas olha só, quando você já está numa situação no dimensionamento do domínio 4, que ninguém faz, né? Quem é que é o doido de querer, né, ver uma estrutura entrar em ruína sem dar aqueles avisos lá de trás? Por quê? Se você calcular no domínio 4, a gente não calcula no domínio 4 de jeito nenhum. Mas por quê? Porque normalmente no domínio 4, a ruína vai se dar pelo esmagamento do concreto. Ou seja, não vai ter o escoamento da armadura para poder canguetar lá que está dando problema. Então a armadura não avisa a gente através de deslocamento excessivo e nem através de fissuras que a estrutura vai ruir. Então a ruína é sem aviso. Então quando a gente está dimensionando, o domínio ideal é o domínio 3. É onde o aço e o concreto entregam o melhor ali para a nossa estrutura. O domínio 2 é um domínio aceitável. É maravilhoso, porque ele também avisa antes de entrar em ruína por flexão. Agora, o domínio 4 não avisa. Trabalhou no domínio 4, consequentemente, há grande possibilidade de que, se houver uma ruína, ela seja sem aviso, porque a armadura não vai escoar e não vai começar a fissurar, não vai começar a aparecer para a gente ali deslocamentos que dá tempo da gente poder tomar alguma providência. Então é muito importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre esses modos de ruptura. O outro modo de ruptura que a gente vai falar é o falha de ancoragem no apoio, né? As armaduras longitudinais, elas é altamente solicitadas, né, no apoio, ou seja, você tem uma cortante ali no apoio e ela também está apoiada, né? Muitas das vezes, em decorrência do efeito do arco, né? Lembra do efeito do arco que a gente mostrou na aula passada, né? O efeito do arco, você tem ali um arco dentro da viga de tensões, né, de compressão na peça. E essas tensões são mais fortes ali no apoio. Então, no caso das ancoragens, ali, se elas forem suficientes, a viga não estiver bem ancorada nos apoios, pode ocorrer um colapso ali bem na junção da diagonal ali, comprimida, com o banzo tracionado, né? Então, junto aos apoios, é onde a gente pode ter uma ruína devido à falha de ancoragem nos apoios. E essa ruína por falha de ancoragem, ela vai ocorrer de forma brusca, né? Usualmente se propagando ali, ó, e provocando uma ruptura ao longo da vida útil da peça. Ela vai detonando com a peça ali conforme o tempo vai passando. Então ela vai se deslizando ali, né, da armadura, né, longitudinal, próximo ao apoio, e a região da ancoragem pode causar ali a ruptura por cisalhamento, né, devido a estar próximo ao apoio, a força cortante é muito grande, então ela pode cisalhar a alma ali da viga, né? Então, a rigor, esse tipo de ruptura, ele não decorre da força cortante, mas ele decorre de quem? Da ancoragem mal feita, né? Da falha da ancoragem. Então, a falha na ancoragem, ali no banzo tracionado, na diagonal, mesmo tendo ali os esforços apoiados, que está bem em cima do apoio, né? Quem vai causar ali a ruptura e, consequentemente, a ruína, vai ser a falha da ancoragem. Outra interessante, né, para a gente poder conhecer, que é o tipo de ruína por esmagamento da biela, é quando nós estamos na consideração ali daquele arco, né? O arco lá de compressão, mostrando ele aqui novamente para vocês verem que a gente tem aqui, ó, né, uma situação interessante, ó. Quando você analisa uma viga, por exemplo, nesse caso aqui é uma viga biapoiada, né? Inclusive nós vimos na nossa última aula. Essa região aqui do arco, ó, essa região aqui, é a região aonde a gente está analisando, né, por essa figura, que são os maiores efeitos de compressão dado pela peça. Então, você tem uma carga, você tem umas regiões que são tracionadas, principalmente aqui embaixo tem muita tração, mas a região aqui, ó, quando você olha para a região comprimida, elas morrem lá no apoio e com bastante densidade. O arco é mais aberto lá, né? A boca do arco, onde ela joga
essas tensões. Então, no caso de seções muito pequenas, para solicitações atuantes, essas tensões principais aí de compressão, né, do arco, ela pode atingir valor tão elevado, né, que é incompatível com a resistência do concreto à compressão ou contração. Então, pode acontecer do concreto não resistir e ali ele sofrer uma ruína por esmagamento da biela comprimida, né? Então, a gente tem essa ruptura devido ao esmagamento do concreto. Então, normalmente, o que a gente tem essa ruptura lá nas proximidades do apoio, porque lá nas proximidades do apoio é onde eu tenho, né, o maior, né, aspecto ali da compressão dada por aquele arco. A gente tem mais uma que a gente falou sobre ela e vamos aprofundar um pouquinho mais, que é a ruptura da armadura transversal, né? Então, que vai corresponder para a gente a ruína por cisalhamento. Essa sim, essa detona com a nossa estrutura, joga a nossa estrutura para o chão, devido ao cisalhamento, né? Ela decorre devido à falta de armadura transversal ou erro nos espaçamentos, espaçamentos muito grandes provocam esse tipo de colapso, esse tipo de ruptura da própria armadura. E o tipo mais comum de ruptura por cisalhamento, normalmente é resultante ali da deficiência da armadura transversal, quando você coloca diâmetros às vezes menores e a armadura não suporta, não vai resistir às tensões de tração ali, né? Devido à força cortante, né, o que faz com que a peça venha a tender a se dividir em duas, então ela venha a rachar, a rasgar, a cortar, né, o efeito cortante. Então, essa deficiência da armadura transversal, ela pode acarretar, né, a ruína, né, serão aí, muito importante você considerar isso, porque se tem falhas, né, de cisalhamento, quando houver a ruína, vai aparecer exatamente com essa carinha aí, com a viga sendo cortada, né, ali nas regiões próximas ao apoio, né, por falta de armadura transversal. Ainda assim, para as armaduras transversais que estão ali, no caso das armaduras de cisalhamento insuficiente, quando você não tem muitos estribos, ou seja, você colocou os estribos muito espaçados ou errou, né, na hora de definir ali o diâmetro, essa armadura ela pode entrar em escoamento. Então, se ela entrar em escoamento, consequentemente, vai provocar ali, né, uma intensa fissuração. Então, vai aparecer ali as trincas, e aí não são poucas trincas que vão aparecer, e essas trincas vão invadindo ali a região comprimida pela flexão e, consequentemente, né, isso vai diminuir ali a altura da região comprimida, né, e a sobrecarga, né, do concreto é que vai apertar a nossa estrutura e fazer com que ela sofra esmagamento, né? Mesmo com momentos fletores pequenos, né? Ainda assim, a gente pode ter essa ruptura. Então, é muito importante ter o dimensionamento de forma correta para a gente não ter esses tipos de, né, ruptura. Ainda assim, temos a ruptura da armadura transversal, que é referente à deformação exagerada da armadura transversal, que pode provocar também grandes aberturas ali, de fissuras de cisalhamento, fazendo aquele mesmo tipo de ruína, né? Ruína por flexão localizada na armadura longitudinal, localizada embaixo, mas o efeito veio de onde? Veio ali dos estribos, da falta dos estribos, né? Então, o deslocamento relativo dessa seção, ele pode acarretar ali, né, um grande problema, chegando à ruptura por flexão localizada da armadura longitudinal. Bom, agora que você já conhece as causas, né, que podem provocar, né, essa questão relacionada a fissuras devido ao cisalhamento, já conhece, né, os tipos de ruptura que pode ter nessa viga, eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre a parte da reabilitação de uma estrutura fissurada devido ao cisalhamento, né? Nesses casos mais graves, lembra lá do meu amigo, do Tonhão, né, que simplesmente deu um Google, o que ele achou lá, ele repetiu, falou, ó, vou fazer um reforço com chapas metálicas. E copiou do jeitinho que estava lá, usou a mesma chapa, usou o mesmo espaçamento, o mesmo adesivo, mas não funcionou para a viga dele, né? Por quê? Porque ele não sabia reabilitar a estrutura através do dimensionamento, levantar as cargas, levantar as informações. Ele não conhecia bem a técnica, né? Ele só repetiu. Então, nos casos mais graves, vai ser preciso elaborar um projeto de reforço estrutural, né, que deve ser feito por um profissional habilitado e capacitado para essa atividade. É vocês, exatamente vocês que estão aqui comigo assistindo toda essa aula, né? Se você está gostando desse tipo de conteúdo, né, curte aí, compartilha,
né? Porque esse tipo de conteúdo é o que faz diferença. Eu até brinquei, né, que eu liguei um dia pro meu amigo, né, pro Tonhão, eu estou chamando ele de Tonhão, falei com ele, olha, me inscreve lá no meu canal que eu vou falar lá do seu estudo de caso, só não vou falar onde que é e nem seu nome, mas eu vou falar do seu estudo de caso. E se você tivesse assistido as minhas aulas, você não teria cometido o erro, né? Não teria ficado no prejuízo lá de 36 mil reais, e sim teria faturado os 30 mil reais, né? Que o outro engenheiro que sabia vender laudo e projeto, né? Consequentemente ganhou com a execução bem feita por entender aí de reforço estrutural. Então, nesse caso específico nosso, o que a gente tem que fazer? Nós vamos aprender, né, que primeiro você faz um laudo, Romeu, depois você faz um projeto, Julieta, e são 2 trabalhos diferentes, né? Então, você tem que faturar em dobro. Primeiro, você vende o seu laudo, com o laudo você faz um diagnóstico perfeito, acha a causa, acha a solução, se necessário faz ensaios, se necessário faz testes, faz ensaios destrutivos, não destrutivos, chega na fonte, né, da causa e vamos atacar na causa. Não vamos atacar só o que a gente está vendo, só o sintoma. Vamos atacar a causa. Para eliminar a causa, a gente precisa de um projeto bem feito. Né? Então, é Romeu e Julieta. Então, você faz Romeu, que é um laudo bem feito, e completa ele, né, com a sua venda, né, que eu chamo de venda Romeu e Julieta, com o projeto. Então, você faz os 2 trabalhos e fatura em dobro, né? Mostra o seu valor, mostra o valor e a necessidade do laudo e mostra o valor e a necessidade do projeto. Então, a elaboração de um projeto de reforço estrutural é exatamente o que eu estou falando. Diagnóstico sai no laudo e o reforço propriamente dito sai no projeto, né? E aí você vende em dobro, né? Você fatura nos 2 trabalhos, porque são 2 trabalhos que vai te dar muito trabalho para fazer, mas é muito tranquilo quando você domina o conteúdo. E aí sim, se houver alguma falha, né, no diagnóstico, consequentemente você vai errar lá no seu projeto. Então, se errar no laudo, consequentemente, provavelmente você vai também errar no projeto. Você pode fazer um projeto que não atenda à causa, e aí você pode ter um problema. Por isso que é muito importante a gente aprender a reabilitar as estruturas de forma correta. E hoje, nós sabemos que com a tecnologia está avançando, a gente tem diversos processos que podem ser utilizados para reforçar uma estrutura de concreto armado. Dentre eles, né, nos casos de fissuras devido ao cisalhamento, podemos optar por elaborar um projeto de reforço estrutural usando-se chapas de aço, que foi exatamente o que o meu amigo Tonhão fez. Porém, meu amigo Tonhão não sabia levantar as cargas, não sabia avaliar a estrutura, não soube analisar as deformações, não soube analisar as solicitações internas da viga e simplesmente deu um Google e aí foi lá e repetiu um projeto que ele viu ali parecido com aquele que era dele. Então ele usou chapas de aço para resolver aquele problema, mas deu problema, porque ele não soube utilizar. E aqui eu quero mostrar para vocês, através desse estudo, que eu vou apresentar para vocês, que foi um estudo que foi realizado ali pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, né, onde foi feito um artigo, né, por Bate Silva, e eles ali trouxe bastante informação técnica para que você possa entender de uma vez por todas, passo a passo, como a engenharia aplicada na prática realmente funciona. Então eles fizeram alguns experimentos, né, de viga de concreto armado, né, reforçado ao cisalhamento com chapa de aço. E aqui eles explicam tudo nesse artigo. Então, um artigo bem completo, né? Os autores desse artigo aí é a Marília, né, e o Bruno, né, lá da Universidade do Extremo Sul Catarinense. E eu trouxe esse artigo por achar ele tão bom para poder compartilhar com vocês os conhecimentos estudados aí nessa pesquisa. Bora comigo tentar entender o que eles fizeram para pesquisar sobre esse assunto e que trouxe tanta informação importante para você que quer mais, né, entender desse aspecto, principalmente para quem quer fazer reforço estrutural com chapa de aço. E aí vai responder uma pergunta para você. Será que realmente funciona? Como que isso trabalha? Ele realmente aumenta a carga portante ali da minha estrutura? Aumenta em quanto? E aí sim, esse trabalho nos dá um norte para responder essas perguntas. Então, neste estudo, os autores eles tiveram um objetivo, né? O objetivo deles foi avaliar o comportamento das chapas de aço, né, de espessura de 0,35 milímetros,
onde as chapas foram coladas, né, com adesivo estrutural, com a base epóxi, né, que é o material que eles utilizaram, aplicada ali na área cisalhante da viga, ou seja, aplicada nos dois lados da viga, onde sofria cisalhamento. Então, eles avaliaram essa condição antes de fazer a ruptura na peça, para poder analisar quanto que ela aguentava sem adesivo, quanto que ela aguentava sem a chapa, e depois fizeram, né, ali, né, o preenchimento das fissuras, e depois também fizeram, né, as vigas SAN com as chapas, né, para poder ver se ela aumentava realmente a resistência. Então, foi uma experiência muito bacana, né? Então, eles tiveram a visão ali de testar a eficiência do reforço estrutural com o uso dessa chapa de aço. Então, esse estudo, na hora que eles começaram a elaborar eles fizeram ele dividido em 2 etapas. Então, vocês precisam entender um pouco as etapas para poder chegar nos resultados, vocês mesmos tirarem a conclusão junto comigo. Se a chapa realmente funciona como reforço estrutural ou se não funciona. E se funciona, como que ela funciona e como deve ser feito. Então, é interessante você acompanhar o raciocínio que eles fizeram aqui, que é a metodologia, né, dos ensaios que eles trabalharam. Então, inicialmente, eles avaliaram 2 vigas, que foram 2 vigas básicas. Então, eles fizeram 2 vigas de 90 centímetros de tamanho, né, comprimento de 90 centímetros, vigas pequenas, é para pesquisa, né, para poder começar a testar. E colocou nela só 3 estribos, né? Essas vigas eram um pouquinho mais de 1 metro, elas tinham 3 estribos ali de 90 centímetros de espaçamento, então na casa de 1,80 m o comprimento da viga. Eles colocaram ali 3 estribos só na viga. Cada estribo separado 90 centímetros um do outro. De cara, né, para quem já entende um pouquinho da NBR 6118, já sabe que 3 estribos a 90 centímetros já está fora da norma. Mas exatamente o que eles queriam fazer. Eles queriam ver como que acontecia o cisalhamento, como que as forças de cisalhamento iam exercer naquela peça e aonde as fissuras iam aparecer. Então era para testar, para ter certeza que aparece o cisalhamento e aonde ele aparece. Então eles começaram iniciando aí por 2 vigas, né, de concreto, só com 3 estribos, com espaçamento a cada 90, para poder tentar enxergar, né, nessa primeira fase. O objetivo era avaliar o comportamento da relação ali ao cisalhamento, ver como é que o cisalhamento acontece, para enxergar como é que acontece o cisalhamento. Deixa eu botar pouco aço aqui para ver como é que o cisalhamento vai acontecer. Esse foi o objetivo. Mas não é a pesquisa toda, porque a pesquisa, ela seguiu. E aí, na segunda fase, eles fizeram mais 5 vigas de concreto. Agora, essas 5 vigas, né, elas tinham mais ou menos o mesmo tamanho da outra, porém, elas tinham 6 estribos com espaçamento de 30 centímetros. Então, eu tinha uma viga, mais ou menos ali 1,80 m aproximadamente, daqui a pouco eu mostro o projeto da viga para vocês, e ele tinha 6 estribos agora, né, de 30. Então veja que aquelas 2 primeiras, que era o teste, né, eles fizeram, na verdade, né, com 3 estribos a cada 90. Agora eu estou com 6 estribos a cada 30. Já ganhou um formato de viga, né, mais ou menos sendo utilizado aí para os testes. Nos processos de avaliação das 2 vigas, né, foram utilizados como referência, levados aí o rompimento total. Então, eles pegaram as duas vigas e fizeram ali, ó, né, o rompimento dela e avaliou o deslocamento vertical, que é a flecha, e avaliou a fissuração, né, ou seja, a abertura de fissura daquelas peças. Então, eles levaram essas vigas para o laboratório, colocaram na prensa e romperam essas vigas e registraram as respostas que eles tiveram ali, né, referente a deslocamento e a fissuração máxima. Após o rompimento, né, foi simulado um tratamento para fissuras, né, preenchendo 2 com argamassa colante, ou seja, eles pegaram, quebraram a viga, colocaram lá na prensa, colocaram carga nela. Quando o cisalhamento, né, foi muito alto e os estribos não aguentaram, a viga fissurou por cisalhamento. Então, ele já estava com a viga fissurada. Eles falaram assim, ó, agora que eu estou fissurado, eu quero agora reparar essa viga, quero voltar com ela para a força, quero dar mais força para ela, né? Tentando utilizar o quê? A chapa metálica. Então, eles foram lá, pegaram as vigas que eles quebraram, já estava lá tudo trincado, né? Tinha entrado em ruptura praticamente. 2 daquelas vigas, eles passaram argamassa AC3, né? Para poder tampar as trincas. Tampou as trincas com argamassa AC3. Muito comum, né? A gente vê nas obras, né, os pedreiros, vai que você nunca já viu isso. Você chegou lá na obra, o pedreiro passou uma argamassa, né? Ou senão um concreto 3x1 para tampar uma trinca em uma viga de concreto. Acontece. Você acha que não? É só ir na obra e olhar com cuidado. O pedreiro
chega lá, às vezes por falta de informação, acha que é só calafetar. E foi o que eles fizeram aqui na experiência. Eles calafetaram as trincas, né, que foram provocadas durante o ensaio, com argamassa AC2. E aí sim, depois que eles fizeram isso aí, as outras vigas, né, eles utilizaram resina, epóxi, para poder calafetar essas outras vigas. Então, a resina é um material um pouco melhor do que a argamassa AC3. E aí sim, eles reforçaram, né, e eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que faz isso, né, como é que eles mostraram isso para a gente nesse artigo, e reforçaram essas vigas que foram trincadas com chapas, né, e aí colocaram chapas de 0,75 milímetros. Daqui a pouco eu mostro o projeto deles, aqui eu mostro a execução deles e mostro os resultados que são sensacionais nesse trabalho. Durante toda a pesquisa que eles fizeram, ainda assim, tiveram que fazer as concretagens das peças, eles também ensaiaram o concreto. Então, eles faziam a concretagem da peça, usaram o concreto usinado, né? E separaram 14 corpos de prova para eles poderem testar, fazer um ensaio de resistência à compressão, né? Axial, né? Então, ali, através dos ensaios, né, eles podem identificar duas características do concreto, duas propriedades, né? Vamos dizer assim, a resistência à compressão e também conseguiram achar o módulo de elasticidade do concreto. Olha só que interessante, como eles tinham 14 corpos de prova, eles fizeram ensaios, né, de rompimento de corpo de prova e módulo de elasticidade no 7º dia, após a concretagem, 14 dias após a concretagem, 28 dias após a concretagem e fizeram um ensaio na viga de referência aos 35 dias. Na data ali, eles traçaram os resultados para montar um gráfico, né, e ver o crescimento da resistência, o crescimento da rigidez, né? Então, analisaram a resistência à compressão e analisaram o módulo de elasticidade para poder avaliar ali tudo de acordo com o que é recomendado, né, pela ABNT 7222 e pela ABNT 8522. Então, os ensaios todos padronizados pela ABNT. Os dados das vigas, né, que eles trabalharam, eu vou trazer para vocês aqui para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Eles trabalharam com vigas de 12 por 20. 12 por 20 era o tamanho da seção transversal da viga. Uma viga 12 por 20 é uma viga boa para poder fazer uma análise. O comprimento da viga, né, não era tão grande, era um comprimento de 1,90 m. Lembra que nós colocamos ali o aço, né? E o aço que foi utilizado foi o aço CA50 e a concretagem foi feita com concreto usinado de 25 MPa, que a gente chama de C25, né? Um concreto do grupo 1. Né? E o slump, que é um abatimento, né? Que a gente chama de 11 centímetros. Né? Então estava aí com um abatimento relativamente, você não estava nem com concreto nem muito seco e nem muito fluido, né? Um abatimento razoável para ser utilizado. Lembra que cada uma dessas vigas tinham também armaduras longitudinais. Então eles colocaram 2 aços de 10 milímetros, né, como armadura principal, armadura de flexão, armadura longitudinal, e dar ali uma área de aço de 1,6 centímetros quadrados, essas duas barras de 10. O cobrimento adotado, né, para a viga foi um cobrimento de 2,5 centímetros, né, ou seja, 2,5 centímetros, porque eles estavam, né, trabalhando ali em um ambiente de classe de agressividade ambiental 1, né, onde, né, a gente tem ali uma agressão fraca, né, o ambiente não ataca tanto a estrutura nessa classe de agressividade. Eles usaram os estribos, lembra que tinha 6 estribos em cada uma das nossas vigas, né, que a gente vai fazer os testes? Então, eles colocaram 6 estribos de 5,0 a cada 30 e botaram uma observação que é importante: não obedecendo os critérios da norma para provocar ruptura ou cisalhamento. Por quê, pessoal? Por que eles fizeram isso? Porque se eles fizessem as vigas de 6 estribos, né, ou mais estribos, com espaçamento bem menores ou com diâmetros maiores, consequentemente, a viga estava com o suporte necessário de aço para cisalhamento. Então, eles fizeram o seguinte: olha, para que aconteça os problemas e eu possa comparar e ver se realmente a chapa metálica vai resolver o problema, deixa eu já fazer uma viga que vai dar problema. Então, eles colocaram, né, 6 diâmetros de 5,0 como estribo a cada 30. Então, se ele reduzisse ali, né, no espaçamento ou se ele aumentasse no diâmetro, né, provavelmente ele não ia ter como comparar, porque não ia dar problema de cisalhamento na hora dos ensaios. E aí não teria como ele tratar e ver se realmente a chapa ia respeitar ali, né, o que eles esperavam, que é o sucesso de resgatar o desempenho dessas peças que foram fissuradas ao cisalhamento. Então tá aqui, né, vamos começar agora a parte prática, né, a mão na massa, né? Então, tanto o Bate como o Silva
foram lá e colocaram a mão na massa, montaram as formas, né? Então vocês conseguem ver aí as formas que foram utilizadas, né, para as vigas, você consegue ver as 5 formas aí, e você consegue ver do lado aqueles 14 corpos de prova, né, que eles encheram de concreto, lá com concreto 25 MPa, slump de 11, né, lembra que o ensaio no concreto, quando a gente faz, a gente coloca 2 camadinhas, coloca a primeira camada, dá 12 golpes ali para compactar o concreto, depois completa com concreto mais 12 golpes, e ali a gente tira, um dia depois, a gente tira ele da forma, aguarda em cura 28 dias para depois fazer os ensaios. Eles fizeram ensaio, né? 7 dias, 14 dias, fizeram em vários dias para poder ver o crescimento da resistência desse concreto. E eles fizeram o projeto dessa viga. Então, o projeto da viga está aqui apresentando para a gente. Olha só que interessante. É uma viga biapoiada, até porque eles vão fazer o ensaio, né? A flexão, né? Com 4 pontos. Então, é interessante já trabalhar com a viga biapoiada. Na parte de baixo, para a armadura longitudinal, né, para combater o momento fletor máximo, eles usaram 2 barras de 10 milímetros. Na parte de cima, né, que é a parte comprimida, uma viga biapoiada, praticamente a gente não tem esforço aqui na parte de cima, não tem esforço de flexão necessário de barra, colocaram ali o porta-estribo, né, 2 armaduras de 5.0 como porta-estribo. E, consequentemente, espalharam 6 estribos ali, a cada 30 de 5.0. E aí você consegue ver tanto, né, a face aqui da viga, então você consegue ver, ó, os estribos estão passando aqui, ó, né, que são os 6 estribos, e você consegue ver eles também aqui, né, também passando na parte de dentro aqui da nossa seção, né, retangular da viga ensaiada. Então eles fizeram, né, os moldes ali dos corpos de prova, encheram todos esses corpos de prova no dia da concretagem, para poder fazer os ensaios. Lembra os ensaios que eles vão fazer? Vão fazer ensaio de resistência, compressão, e vão fazer um ensaio de modo de elasticidade. Então, esses corpos de prova é que vão auxiliar eles aí para poder fazer essa avaliação. Ainda assim, né, eles fizeram a concretagem, usando aí as 5 vigas de 12 por 20, com 1,90 m de comprimento, com concreto usinado de 25 MPa. Né? Lembrando que se o concreto é usinado de 25 MPa, tem um controle tecnológico um pouquinho melhor do que o concreto que a gente roda na obra. Né? Então, um concreto usinado que foi utilizado nessa pesquisa. Para poder fazer o reforço, né, que é o reforço principal aqui, lembra lá do meu amigo Tonhão? Ele também fez um reforço parecido com esse, mas sem saber muito o que estava fazendo, né? Deu um Google e viu o que deu. Se ele tivesse visto esse artigo, ele teria entendido um pouco melhor de que como as coisas trabalham e ia ver que um projeto não serve para outro local. Cada projeto tem que ser calculado, tem que ser específico. Então, aqui foi utilizado 20 chapas, né? Esse tipo de chapa mesmo, ó, a chapinha pequena, a chapa ela tem 5 centímetros por 20. É a chapa que ele usou nesse trabalho para poder fazer a análise. Então, tem todo um cálculo que a gente faz para poder achar a área de aço, o espaçamento e o tamanho dessa chapa, né? Que a gente pode ver isso depois em outro momento. Mas eles já utilizaram essa chapa para poder ter referência se essa chapa aí conseguiria ou não resgatar, né, ali o desempenho da estrutura depois que ela fosse fissurada. Então foi uma espessura da chapa de 0,75 milímetros. Então colocaram esse espaçamento ali, ó, 5 centímetros entre cada uma dessas chapas e a largura e o comprimento de 5 por 20. E aí, consequentemente, essas chapas foram aplicadas nas 2 faces da viga, porque ela cisalha, né? A fissura do cisalhamento aparece dos 2 lados. Então, eles colocaram de um lado e depois do outro. Nas 2 faces da viga, colocaram, né, essa armadura bem na região cisalhante. E eles já até sabiam qual era a região cisalhante, porque tinha feito um ensaio teste antes, lembra? Já sabia certinho onde tinha aparecido as fissuras. Então, o esquema de aplicação da chapa de aço na viga, né, é mostrado para a gente aqui, né, onde eu consigo ver o esforço cortante, mostrado pelo diagrama, né, e consigo ver também, né, ali o momento fletor, o diagrama de momento fletor. Então, eu consigo ver nessa viga que na região, olha, na região aonde acontece, né, o cisalhamento, eles colocaram a chapa de aço. Então, esse aqui é o projeto, né? Muito parecido com o projeto do Tonhão. O projeto do Tonhão parecia com isso aí. A única coisa que o Tonhão errou é que ele não calculou nada, né? Ele pegou, tipo, tá pronto aqui, então ele não quer saber quanto que tem de carga, ele não quer saber o tamanho da viga, ele quer fazer igual o que ele viu lá. O erro do meu amigo Tonhão, ele mesmo sabe disso, né? Tonhão vai assistir aí esse vídeo, vai lembrar de todo o que ele passou, né? Por não
saber dimensionar. Mas é por isso que eu estou aqui, para trazer conteúdo para vocês de excelência, para que vocês não cometam erros que já foram cometidos no passado, como do meu amigo Tonhão. Com certeza ele deve estar assistindo esse vídeo também, né, e vai gostar de ver a história dele, que isso ele não comete mais. Então, olha só, viu um negócio pronto, não quer dizer que você tem que fazer igual, você tem que dimensionar. E para dimensionar, você tem que analisar o momento fletor, tem que analisar o esforço cortante, você tem que analisar o carregamento, tem que analisar os deslocamentos, as deformações, né? As solicitações internas daquela viga que você está analisando. E aí sim, foi feito esse reforço, colocando chapas metálicas aí a cada 5 centímetros. A chapa também de 5, né? 0,75 de espessura, e aí foi fazendo o teste para ver o que ia acontecer. Então você consegue ver o esforço cortante, consegue ver também, né, o momento fletor e a distribuição de como que foi feito as chapas, né? Por que não tem chapa aqui no meio, professor? Aqui não tem chapa no meio, por que nessa região não tem chapa? Porque essa região, ela trabalha só a flexão, então não tem cisalhamento. Olha só para você ver, você consegue ver por aqui, ó, pelo diagrama aqui, ó, você consegue ver que essa região aqui, ó, é uma região que tem cortante. Essa região aqui é uma região que tem cortante, e nessa região aqui não tem cortante, né? Ou seja, é uma região que praticamente não precisa de estribos, né? Ou seja, né, ali você sabe que tem uma consideração importante, porque nas mais próximas às regiões de cisalhamento foi exatamente aonde apareceram as fissuras no teste deles. Então, por isso que eles colocaram essas chapas metálicas nessa região para testar a eficiência da chapa metálica. Eu estou curioso para poder mostrar para vocês os resultados que eles tiveram com isso aí. Pode então passar para frente, né? Após ter colocado essas 20 chapas aí, eles fizeram aqui, olha, a distribuição dela. Então, pegaram apenas 45 centímetros, que era a região cisalhada. Como é que eles sabem essa região cisalhada aí? Pelo diagrama de cortante. Se você construir um diagrama de cortante, você sabe onde você tem que reforçar para colocar ali o material para resistir o esforço cortante. Então, lógico, quando a gente vai fazer os cálculos, né, na hora que já fazer o cálculo, uma das coisas que a gente faz primeira coisa, é levantar as cargas. Levantou as cargas, tem a carga na mão. Achou o vão? Tem o vão na mão. Se tem carga e tem o vão, você já acha os esforços solicitantes, principalmente, né, se for o caso de cisalhamento, você acha as reações de apoio, você vai achar o esforço cortante, e aí você vai saber aonde você vai precisar de colocar essas chapas. Então, pelo cálculo, a gente consegue fazer com bastante tranquilidade. Depois eu mostro isso para vocês de forma bem detalhada, igual eu estou mostrando o trabalho, né, desses nossos dois colegas aí da engenharia que trouxe aí, né, a Bate e o Silva, né, trouxe aí pra gente um material de muita excelência nesse ensaio deles. Olha a aplicação da chapa, como é que foi feita. Ele trouxe aqui pra gente, olha, a aplicação, eles passaram 2 milímetros de adesivo estrutural na chapa de aço. Então, tem a chapa de aço, a espessura da chapa de aço é 0,75 milímetros, a chapa que eles usaram, tá? Não vai fazer igual o Tonhão, não. O professor ensinou que tem que usar chapa de 0,75 e tem que fazer de 5 por 20. Não, não é isso que eu estou ensinando. Isso é calculado. Depois eu ensino você a calcular. Mas não é o momento para agora. Então, nós estamos repetindo, né, o que ele fez. Você corre o risco de passar pelo que o Tonhão fez. Então, tem que ter bastante cuidado. Mas a gente vai aprender a dimensionar isso aí e eu estou aqui para ajudar vocês nisso aí. Então, ali ele aplicou 2 milímetros de adesivo estrutural na chapa de aço de 0,75. Então passou, né? E olha só que interessante. A aplicação do adesivo estrutural é feito, né, nos dois locais, na chapa, né, e também na viga. E olha só para você ver. Será, né, que o Tonhão especificou isso no projeto dele? Será que o Toninho lembrou de fazer isso durante a execução? Então é um ponto que pode ter aí um problema sério, né? Lembra que eu contei para vocês que as chapas começaram a soltar quando a carga aumentou? Então pode ter acontecido uma coisa dessa. Não fui eu que fiz a perícia da obra dele, né? Só tem a história que ele me contou. Mas falhas aconteceram. As vigas, após a aplicação da chapa de aço, elas foram recebidas ali, ó, as chapas de aço bem aonde já estava estabelecido. Olha só que interessante que você consegue enxergar aqui que a viga está cisalhada, ó. Você consegue ver que aqui teve um efeito de cisalhamento forte, né? E ele está recuperando isso aqui, ó, com a chapa. E aí a pergunta que não quer calar, tá gritando aqui, né? Será que isso vai funcionar? Será que a chapa segura isso aí? E é isso.
Então foi isso que eles fizeram. Vamos testar para ver se a chapa é eficiente, se ela resolve este problema, se ela resgata o desempenho dessa peça. Então, após a aplicação ali, né, das chapas de aço, submeteu a uma leve pressão ali em cima, né, para que fosse eliminado o excesso. Quando você passa 2 milímetros, né, de resina, consequentemente vai ter uma sobra. Então você passa ali e aperta um pouco por cima para que essa sobra espalhe para poder fixar bem, né, a chapa ali no substrato, que no caso o substrato é a viga, né? A viga tem que estar livre de poeira, limpa, seca, para que possa pegar, né? Então você coloca ali, né, um peso para fixar, para empurrar a chapa para cima do substrato, que no caso o substrato é a viga. Então, a partir daí, né, é recomendado, né, que ficasse ali pelo menos, né, 7 dias. Então foi aí que eles fizeram. Para garantir a cura inicial, eles colocaram ali um peso em cima da chapa, né, durante ali um período de 7 dias, né, e estes foram mantidos ali naqueles 7 dias com o peso em cima. O fabricante, ele especificava que deveria manter, né, aquela chapa ali quietinha, paradinha, sem nenhum movimento. Depois que passou, deixa quieto, bota o peso, deixa quieto. Pelo menos por 24 horas. Mas eles ainda foram mais prudentes, deixaram 7 dias, né, sem mexer. Depois de 7 dias que eles botaram a mão ali naquela viga de novo. E aí, botaram a mão para fazer o quê? Para poder levar para os ensaios, né? E aí foi feitos vários ensaios. Então, feito ensaios, a fricção. Então, realizaram ali, né, um ensaio a flexão a 4 pontos, né? O ensaio de flexão a 4 pontos, só para poder lembrar, né? Ele foi utilizado ali com pórtico, né, de reação metálica, ele empurra, né, a estrutura. Cada pórtico desse tem ali uma leitura máxima de 500 kN. Para fazer a medição, para medir, né, ali como que foi utilizado, né, um transdutor, que ele é do tipo LVDT, ele tem uma leitura máxima ali de 100 milímetros, então ele é localizado bem ali no centro da viga para poder fazer o reconhecimento e joga direto para um programa de computador, né, joga direto ali para um programa que vai fazer aquela leitura. Então, só para você ver com o esquema, né, tanto é que eles deixaram também isso no artigo para a gente, ó, premiaram a gente com um desenho maravilhoso, mostrando a visão do esquema geral do ensaio. Como que eles fizeram esse ensaio para testar se a chapa metálica realmente funciona? Lembra que eles pegaram a viga e quebraram a viga, vamos dizer assim, né? Eles cisalharam a viga com força e depois repararam com chapa essa viga. Então eles pegaram algumas daquelas vigas, né? Duas delas eles passaram argamassa C3 e depois colou as 5 chapas em cada lado. A outra eles usaram epóxi e depois colou as chapas dos 5 lados. E foi testar para poder ver se a argamassa realmente, a C3 era boa, se o epóxi era melhor, se ambas resolviam o problema, se a chapa realmente funcionava. E para poder testar, eles utilizaram, né, aí esse ensaio a fricção, que é feito dessa forma aí. A gente coloca a nossa viga, né, ali apoiada, a gente vem com os 4 pontos ali e empurra para que possa aparecer o esforço. E aí, olha só o que eles acharam de resultado nos trabalhos deles. Agora está chegando na melhor parte, né? Você já sabe o que eles estão fazendo. Vamos tentar entender o que eles acharam. Primeira coisa que eles fizeram, lembra? No 7, 14, 28 e 35 dias após a concretagem, eles fizeram a resistência à compressão axial. Como é que faz mesmo a resistência de compressão axial? Você pega o corpo de prova, que foi moldado lá, né, naquele corpo cilindro lá de 10 por 20, pega ele e coloca na prensa, né? Liga a prensa, ela vai empurrar até que chega na resistência máxima. Então você tem o FC ali, né? O FC, que é a resistência que a máquina vai te dar, né? Força sobre área, né? A gente acha a resistência à compressão. E eles fizeram um modo também de elasticidade, né? Lembra que normalmente no concreto, quando a gente está fazendo dimensionamento, a gente calcula o modo de elasticidade, né? A gente calcula o modo de elasticidade inicial, né? Que é aquele lá, né? O nosso valorzinho do alfa-E, que é o parâmetro da dureza da brita, vezes 5.600 vezes raiz do FCK. A gente acha o modo de elasticidade inicial. Depois a gente multiplica ele pelo alfa-I, né? Que é em função do tipo de concreto, que ele vai diminuir um pouquinho para a gente poder achar o modo de elasticidade secante. Então tem uma fórmula que a NBR 6118 traz para a gente poder calcular o modo de elasticidade secante e o modo de elasticidade inicial. Para calcular o secante, você precisa ter calculado primeiro o inicial. Então a gente usa as fórmulas da NBR 6118 durante o nosso processo de dimensionamento, de cálculo. Mas aqui não, aqui eles fizeram um ensaio, né? Fizeram um ensaio para achar o real ali, não foi o valor estimado pela norma, pela equação empírica. Foi um ensaio que eles fizeram e também
aproveitaram, já tinham um corpo de provas e fizeram a resistência à tração por compressão diametral, né? Que é um processo que você coloca o corpo de prova deitado e você consegue verificar qual é a resistência à tração, né? Ali do nosso corpo de prova. Então, você tem resistência à compressão, resistência à tração e modularidade. 3, né, propriedades importantíssimas do concreto. E olha só o que eles acharam de resistência. Lembra que o nosso concreto é 25 MPa. Então, esse foi o resultado que eu queria compartilhar com vocês. Olha só o resultado que eles entregaram para a gente. Primeiro, eles fizeram com 7 dias, né? Chegaram com 7 dias e fizeram um ensaio de resistência à compressão, né, que está em MPa. Então, ele achou, olha, com 7 dias, eles acharam aqui, ó, 15,9, acharam 16,5 MPa, acharam 15,5. Em média, né, fazendo uma média aqui em torno de 15,9, né, aí com certo desvio padrão. Então, foi aí uma média, né, aproximadamente com 7 dias já ganhou uma boa resistência, né. Fizeram 14 dias, ó, com 14 dias o concreto tem 25 MPa. Eles acharam 19, 19 e 18,7, 19,7, 19,3, 18,7. Achou uma resistência ao 14º dia já boa para o concreto, né? No 28º dia, olha só que interessante, isso aqui é muito interessante para nós, ó. Eles acharam 22,9 no ensaio deles, né, 25,3 e 23,9. Em média, bateu 24. E aí, olha só que interessante. Esperava-se, né, que no 28º dia batesse, né, o nosso FCK. Esperava que o FCK, né, pudesse chegar ali a 25. Ele chegou a 24, ou seja, ele ficou um pouquinho abaixo. É interessante, né? Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Você aceitaria esse concreto de 25 MPa? Ou você rejeitaria esse concreto de 25 MPa? Né? A gente pode trazer um vídeo falando sobre isso, né? Será que 24 MPa de resistência característica de compressão é satisfatória para um concreto de 25? Né? Então é interessante a gente depois debater um pouquinho esse assunto, eu vou trazer para vocês. Mas olha só, e nesse caso específico, eles trabalharam nos 35º dia. Olha que interessante. Então, como provavelmente eles viram, né, que não teve essa resistência tão boa, mas fizeram a resistência aos 35 dias. Aqui já passou da resistência esperada dos 25 MPa. Então, já estava com 35 dias após a concretagem, batendo em média 27,7 de resistência à compressão. E fizeram, né, a resistência à tração. Normalmente, a resistência à tração, ela gira, né, na casa ali de 10% da resistência à compressão. E fizeram o módulo da cidade, né? O módulo da cidade aqui está 35,5, né? Eu acredito que teve um errozinho de digitação, porque aqui acredito que seja em gigapascal, né? Não em MPa. Pode ser um errozinho de digitação. Bora então, agora que você já viu o resultado do concreto, o concreto é bom. Para 35 dias o concreto está maravilhoso. Tem bom módulo da cidade, tem boa resistência à tração, né? Para o concreto, né? Claro. E tem uma resistência à compressão, né? Ali, bacana também, né? A resistência característica dele foi atingida com 35, tá beleza. Bom, vamos falar então um pouquinho dos resultados das vigas. Olha só, para poder entender um pouquinho melhor o que eles fizeram, você tem que lembrar. Eles fizeram primeiro 2 vigas, né? Foram 2 vigas iniciais. As 2 vigas, elas tinham ali 3 estribos de 90. Depois eles fizeram mais 5 vigas que tinham 6 estribos de 30. E aí, eles chamaram as vigas VR de viga referencial, é da referência, para poder comparar, né, se as reforçadas vai ganhar mais resistência ou vai perder em função da referência. Então, chamaram de VR as vigas que eles escolheram para a referência. Eles chamaram de VRF as vigas que são SAN, ou seja, são vigas que eles não romperam antes de colocar o reforço. Viga SAN significa que ele não rompeu, só rompeu depois que reforçou. E eles chamaram as vigas de VRT, olha o Ezinho. O Ezinho é porque as vigas que foram rompidas, após serem rompidas, foram tratadas com epóxi, né? Foram tratadas com aditivo estrutural à base de epóxi. Então, o VRP são vigas que foram rompidas e tratadas ali, preenchidos buracos com epóxi, com adesivo estrutural, né? E depois que ela foi reforçada com a chapa de aço. E as vigas VRPA, A de argamassa, né? Significa que eles pegaram aquelas vigas que estavam rompidas, trincadas, né? Fissuradas, e encheram as trincas com argamassa AC3. Então, olha só que interessante. Nós temos vigas de referência, que é as vigas que contam a verdade. Olha, se eu não estiver sofrendo nada, eu aguento isso. Você tem as vigas SAN,
que eles não romperam a viga, né, no primeiro momento, fizeram o reforço nela e depois romperam para ver se realmente a chapa de aço, quanto que a chapa de aço ia aumentar na resistência dela. E as vigas que eles romperam, umas ele colocou ali fechamento das trincas com epóxi, depois passou a chapa metálica, e o outro fechou as trincas com argamassa C3, depois passou ali, né, o epóxi. E aí, consequentemente, olha só o que eles acharam. Após a colagem das chapas, né, eles avaliaram qual era as resistências. Então, tem aqui um gráfico que mostra a resistência em função, principalmente, do deslocamento. Então, você tem um deslocamento, que é a flecha, né, a flecha limite, dada pela NBR 6118. E nesse caso, a flecha limite é o vão efetivo, né, dividido por 2,50. Ou seja, o vão efetivo, ele pegaram o comprimento da viga ali, a viga tem 190, né, o vão efetivo vai dar 180, 180 dividido por 2,50, daí na casa de 7,2. E eles analisaram quem passou e quem não passou no deslocamento, para avaliar aqui, ó, para cada uma das vigas que eles escolheram. Então, os resultados de cada viga e seus deslocamentos máximos e as cargas atuantes, eles trouxeram para a gente aqui também, um resultado também interessante, né, onde eles mostram aqui as vigas, né, lembrando que estão todas as vigas que eles fizeram, ó, viga R1, quem que é a viga R1? É a viga de referência, né, então a viga de referência, e a R2 é a viga 2 de referência, e a viga 3, a viga 3 de referência, então tem 3 vigas de referência. A VRF1, o que é a VRF1? Elas são as vigas, né, que são SAN e que foram reforçadas, são vigas que não sofreram primeiro trinca, mas elas foram reforçadas sem estar trincada. Só flexionou depois que reforçou. E aqui, a viga RPE é porque eles tamparam a trinca, né? Que apareceu da viga fissurada com epóxi, adesivo estrutural à base de epóxi. E a VRP2A e a VRP3A também foram vigas que eles tamparam ali as fissuras com argamassa colante, né? AC3, né? No caso, ali, a argamassa C3 ali, tampando ali as fissuras. E fizeram, né, que aqui eu tenho as cargas que foram aplicadas, né, quanto que aguentou de carga para cada uma, né, tem a carga e a média, né, tem a média aqui das vigas, das 3 vigas de referência, tem a média, né, dessas 3 vigas aqui, ó, que foram reforçadas, né, ali com aço, né, então temos também a média das vigas que foram reforçadas ali após o preenchimento da trinca. Essas foram reforçadas, mas são vigas SANS. Essas aqui são as vigas de referência e essas as que teve preenchimento de epóxi, né, e preenchimento de argamassa AC3. E aí sim, eles trouxeram aí os deslocamentos que elas tiveram, né, para poder analisar se os deslocamentos estavam dentro do limite estabelecido pela NBR 6118, que nesse caso era 7,22. Então eles analisaram aqui, né, todo mundo aqui, ó, passando, né, na verificação para ver se passava nos limites, as fissuradas e as não fissuradas. Vou mostrar para vocês aqui as imagens, para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Aqui eu tenho a primeira foto que eu tenho no ar ali, é a VR1. O que é mesmo, pessoal, a VR1? A VR1 é a viga de referência, tá? É a viga que eles pegaram, novinha, e quebraram para poder ter uma referência. Saber quanto que deu a resistência dela, saber quanto que deu ali o deslocamento, era a viga primeira de referência. A VR2 é a segunda viga de referência, né? Também eles quebraram também para ter média, né? Chegaram, romperam ela ali, né, para poder ter uma média. E por fim, a VR3 também era uma viga de referência. Daqui, dessas 3 informações, né, eles tiraram uma referência. Agora eu falo assim, olha, agora eu vou ter uma coisa para eu comparar com as que eu colocar a chapa. Será que as chapas vai resgatar, né, o que eu tinha aqui esperado? Ou será que vai superar isso aqui? Ou será que vai ficar pior? É isso que eles precisavam de comparar. Então, as referências para que ele tenha, né, ali um motivo para comparar o que ele vai fazer com as referências que ele tinha. Então, olha, logo em seguida eles pegaram as vigas SAN reforçadas após o ensaio. O que significa isso, a SAN reforçada após o ensaio? Eles pegaram as vigas SAN, as vigas sem ter nenhum tipo de trinca, e botaram chapa nelas. Olha só que interessante aí, como é que você vê as vigas aí. Elas estão com chapas, mas essas vigas, elas estão com chapas antes de fissurar. Então, eles botaram a chapa para ver se a chapa realmente aumentar a resistência dessa viga, comparável com a primeira de referência, para ver se a viga, né, ia ter ali um aumento de resistência depois que ela fosse chapeada, depois que você colocasse as chapas ali. Então, eles colocaram isso para as vigas, né, ali, 2 vigas, a viga A e B, que é a viga geral, né, que você vai ver aí, e você consegue ver que depois que eles botaram na prensa, né, mesmo com chapa, ainda teve fissuras, por causa da força que foram colocadas. Mas e aí, será que resistiu bem?
Ou será que não resistiu? Será que resistiu mais do que as referências que não tiveram chapa? Ou será que resistiu muito pouco a mais? Ou muito, muito, muito a mais? É isso que a gente quer saber. Ou será que não resistiu? Ficou na mesma? É isso que é a comparação que eles vão fazer para a gente, e é o segredo do artigo, né? Então pegaram as vigas SAN reforçadas após o ensaio, né? Essa aqui, nesse caso, a VRF. Essa aqui também são vigas após o ensaio, VRF2, né? Que é as vigas SAN reforçadas. Então você consegue ver as duas aí, os ensaios que eles fizeram para avaliar a fissuração. Pegaram as vigas SAN, né, após aí o ensaio, VR3, a VRF3, né, também mostrando que foi feito o ensaio nela para avaliar também ali qual é a consideração que eles tinham de detalhes das fissuras para essas vigas, para poder também ter comparação com as vigas de referência. Pegaram as vigas, né, após rompidas, após o ensaio, agora já pegaram já essas vigas, são as vigas que eles romperam, depois que romperam lá no início, lembra? Eles calafetaram essa viga A com epóxi, pegaram a B, calafetou com a C3, pegou a C, calafetou também com a C3 e passaram chapa nela, fizeram o chapeamento para testar. Né? E aí, o objetivo aí que eles tinham era saber se a resina epóxi ia dar um melhor resultado do que a argamassa C3 para calafetar. Né? Lembra que na obra, às vezes o pessoal usa argamassa, usa um concreto 3x1, às vezes usa grout. Então, ele queria saber qual o melhor material entre os dois, né? Se a resina epóxi trata melhor a fissura ou se a argamassa C3 trata melhor, porque a argamassa C3 é uma das melhores argamassas que a gente tem, né? Para assentamento, é a que você usa de piso sobre piso, usa para áreas externas. Então, é interessante a gente conhecer se ela realmente supera a resina epóxi. Então, provavelmente foi por isso que eles colocaram isso no artigo. E aí, qual foi as conclusões que eles chegaram? Né? No final, então, da pesquisa, eles chegaram às seguintes conclusões. E essas conclusões são muito importantes para vocês entenderem. Olha só, as vigas SAN, né, que foram reforçadas, vamos chamar de VRF1, VRF2 e VRF3. Ou seja, é a viga que não rompeu, antes de romper, botou chapa nela, chapeou ela toda. Quando eles botaram na prensa, quando eles colocaram lá na máquina, para poder fazer o ensaio de capacidade de carga, ela aguentou 50% a mais de carga. Aquelas chapinhas de 5 por 20 espalhadas a cada 20, né? Que foram as 20 chapinhas que eles colocaram, ela deu uma resistência para a viga de 50% a mais. Ou seja, isso mostrou que reforçou e muito, né, aquela viga. Ou seja, as vigas que eram SAN, você colocou aço nela ali, chapeando ela. Na hora que bota na prensa, você fala, opa, quanto que ela aguenta a mais? Ela aguentou 50% a mais de carga. Ou seja, é um aumento muito bom. Poderia ter aumentado mais? Vai depender de qual chapa que ele utilizou, do espaçamento, tudo poderia aumentar. Professor, 50% é o máximo que eu aguento utilizando esse recurso de chapa metálica? Não, conforme for a chapa que você utilizar e o espaçamento, e isso é dimensionado, você consegue resistências maiores do que essa. Então, essas são para as vigas que são reforçadas, né? E as vigas VRF1, VRF2 e VRF3, né? Que são as vigas SANs, que não tiveram rompimento anterior. Essas não foram calafetadas, nem com epóxi e nem com argamassa. São vigas que chegaram lá e só botou aço para vamos ver se ela aguenta mais. E chapearam e ela aguentou a mais 50% de suporte de carga. Olha só que interessante. As vigas reforçadas depois de rompida, que foram preenchidas com adesivo estrutural, que é a viga que colocou adesivo epóxi, que é a VRP1, aquela que quebrou a viga, né? Rompeu a viga, encheu ali as trincas de epóxi e botou chapa nela. Então, peguei, quebrei, botei epóxi para colar, para tampar as trincas e botei as minhas mesmas chapinhas e aí botei na frente de novo. Olha o que aconteceu. Mesmo a viga que já estava rompida, quando ela foi tratada com epóxi, ela aguentou 49,20 de carga a mais. Ou seja, ela quase bateu no mesmo tanto das vigas SAN. Então, olha só, peguei a viga, botei, rompi a viga. Peguei a viga, passei dentro da trinca, epóxi, para colar, para fechar, para calafetar a trinca. Colei as minhas chapas, chapeei a minha viga.
Botei na prensa e ela respondeu praticamente igual às vigas SAN. Olha que interessante, né? Ou seja, mostrou que o epóxi é um material muito bom. Agora, vamos ver na próxima conclusão, quando eles fizeram o teste com aquelas que têm argamassa tampando a fissura. Agora eles pegaram agora e romperam a viga. Na hora de preparar a viga, encheram ela de argamassa. É a VRP2A e a VRP3A. Encheram de argamassa AC3. Colocaram a chapa, né? Chapeou bonitinho, igual fizeram com as outras. Botou na prensa. Olha o que aconteceu. Teve uma baixa de resistência de 58,70% encontrada no ensaio deles. Ou seja, uma resistência que caiu demais, né? Caiu 58,70% quando comparou com as vigas SAN, com as vigas de referência. Então, foi um desempenho insatisfatório. Então, isso quis mostrar para a gente com muita clareza que aquela que eu calafetei com epóxi aguentou praticamente o mesmo tanto da outra que não tinha trinca. E essa que eu calafetei com AC3, que é uma excelente argamassa colante para assentamento de piso, né? A gente usa para áreas externas, piso sobre piso, uma excelente argamassa. Ela não aguentou nada. Ela deixou a nossa estrutura, né, com a carga de suporte 58,7 menor do que ela aguentava quando comparado com antes de sofrer as fissuras. Ou seja, não resolveu o problema. Será, né, que isso aqui foi o problema que aconteceu na obra do Tonhão? Será que durante a obra do Tonhão ele tinha que ter tratado as trincas, ao invés de ele usar o epóxi, ele usou a argamassa AC3? Será que ele utilizou lá um concretinho 3x1, um outro material diferente? Porque se ele tivesse utilizado, né, o epóxi, ele não tinha tido o problema que ele provavelmente teve naquela obra. Olha só agora, quando você então aplica o adesivo estrutural à base de epóxi, ele mostra que ele é muito bom para poder fazer a fixação ali, né? Então ele aumenta a resistência da viga. Então quando ele fez o ensaio, ele provou que o adesivo estrutural à base de epóxi realmente funciona, realmente melhora a expectativa que você tinha e aumenta a resistência da viga. Ainda assim, né, num resumo bem geral para a gente fechar, quando você aplicou ali nas chapas, né, que você acompanhou comigo, nas vigas SAN, né, você viu que na hora que elas foram rompidas, né, elas ganharam a resistência de 50% a mais, porque elas, né, colocaram a chapa nela, então ela já era uma viga boa, uma viga SAN, mais chapa, mais resistência ela ganhou. Agora, as vigas, né, que foram preenchidas com epóxi, praticamente bateu junto com as vigas SAN. E as vigas que foram, né, preenchidas, né, realmente com AC3, essas tiveram, né, um péssimo desempenho, né, que é realmente o que a gente conseguiu provar por meio desse ensaio. Então é um ensaio maravilhoso que trouxe, né, bastante informação que você agora já conseguiu adquirir. Então, dentro desses conceitos básicos, né, que vocês estão trabalhando, né, que é fissuras, acisalhamento, se você reforçar com chapa metálica, funciona? Funciona sim. Agora, qual a última atenção que tem que ter? Não dá um Google, não. Não faz igual, né, o meu amigo Tonhão fez. Pega e calcula, levanta as cargas, calcula, né, a espessura da chapa, o espaçamento, e isso a gente vai deixar para uma outra vertente. Para agora, né, espero que vocês estejam gostando, né, desse conteúdo que eu estou trazendo nessa aula para vocês, porque a minha missão aqui neste canal vai ser sempre ajudar vocês a dobrar o faturamento, né, com um projeto de reforço bem feito, igual nós estamos aprendendo, e fazer a venda Romeu e Julieta, né? Sempre ali ligado, e esse canal vai estar sempre trazendo para a gente coisas vinculadas ao tripé da chave, né, da pedra-chave da engenharia, que é um diagnóstico bem feito, um laudo bem elaborado e um projeto de reforço calculado, um reforço estrutural feito com conscientização, conhecendo materiais, técnicas e aprendendo sobre o dimensionamento, para não ficar estimando, para não ficar dando Google e copiando, né, trabalhos que foram calculados para outra situação, para outro carregamento, né, para você estar fazendo cópia de uma coisa que você não sabe se realmente vai servir para aquilo que você precisa. Então é isso que a gente tem trazendo para vocês, né? Então vocês podem aí estar esperando que a gente vai trazer mais conteúdo bom para vocês. Por fim, eu gostaria de registrar os meus agradecimentos aos autores dessa pesquisa que eu apresentei para vocês, e aqui embaixo eu coloco as minhas referências que eu utilizei
para esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado, né? Nos visite aí nas nossas redes sociais. E agora vai que o mundo é seu. Um grande abraço para todos e espero vocês no próximo vídeo.